Faustino. E eu acho que eu vou começar assim, porque eu vi gente fala do Faustino. Eu não vou ficar falando do Faustino, vou dar uma fala clara para não tratar disso, porque basicamente dentro da militância, quem ficou vendendo o Faustino como a última bolacha do pacote fui eu. E eu sempre falo que a maior parte desses casos, né, quando eu peço os inimigos públicos, como o inimigos públicos foi muito uma criação e investimento que eu quis fazer a partir de 2023 em criar quadros novos, rapazes que foram frutos da academia, eu me animei muito, e aquilo, pô, em 2023 a gente cresceu muito. Eu tenho, basicamente, eu era próximo do Bétega, eu era próximo do Costenaro, eu era próximo do Faustino, menos do Sandro, mas fui próximo do Sandro. E, cara, foi um erro monumental. E eu acho que a gente que hoje tá fazendo uma reconstituição do erro e já pode colocar aqui. Se vocês repararem, eu já não vinha falando do Faustino há muito tempo. Eu já tinha diminuído minhas falas sobre o Faustino. Tá? Já tinha tirado o pé e tinha uma relação cordial, porque eu sabia e já dava pra saber isso iria acontecer. Tanto com ele quanto com o Sandro. O lance do Sandro foi que a gente descobriu antes, basicamente que ele é né? É aquilo que vocês sabem que ele é. Mas o Faustino uma vez ele veio pra São Paulo no meio do ano passado, ele queria ter uma conversa comigo, explicando que ele queria ser, no fundo ele queria ser pelo União Brasil, né? Era desde o início, o partido não tava nem pronto. E aí eu, tá bom, não vou ficar discutindo, tá? Não vou ficar entrando nesse mérito. Vai que o cara melhora no caminho, às vezes a pessoa, sabe, tava no começo do mandato, todo mundo no começo de mandato entra no Egotrip. Os únicos caras que não entraram são os que ficaram junto. Que é a Amanda, o Kim, o Guto, o Arthur, né? O Matheus Batista não tá em Egotrip, mas a maior parte da galera que tem cabeça fraca entra na Egotrip. E, em resumo, né? Eu vou ficar aqui polemizando, mas a gente já sabia, a gente tava trabalhando nos bastidores pra isso não dar problema, mas se vocês repararem, eu já tinha tirado o pé. O cara falou, e por que levou ele nas entrevistas no Rio Grande do Norte? Porque eu não tinha expulso ele ainda. Porque não, a relação já não estava, ainda havia possibilidade, mas... como é que eu posso colocar? Vocês têm que entender que na política você tem um processo e tem um tempo. E a gente tem que conduzir isso. Mas a gente já tava, entendeu? Vamos ver. E deu no que deu. No fundo, eu volto a colocar, o erro é meu. Uma pergunta boa. O projeto Leve Postos foi ou será afetado de alguma forma pela saída do Faustino? Não será. Não será porque o Faustino não tem nenhuma responsabilidade sobre a execução do Leve Postos. O investimento foi todo nosso. O time dele, que é um time do MBL, não é dele, o time lá tocou isso. Então, não tem nada a ver. O Leve Postos vai terminar tudo perfeitamente, não vai alterar em nada isso, tá? Agora eu vou fazer uma crítica não sobre ele, não vou ficar falando dele ou falar dos outros. Eu vou falar o erro. O erro nosso, realmente, eu vi uma vez uma live do Bisotto, o Bisotto até me mandou, eu concordei com ele. O erro nosso é o investimento no jovem. O jovem político de direita, ele tem um histórico conosco. E esse jovem político de direita, ele nos trai. E eu entendo porque ele nos trai. O MBL busca, encontra essas pessoas, essa pessoa às vezes acompanha a gente, até gosta, são pessoas que acompanhavam e gostavam. Só que eles, né, começam a crescer. Aí quando a pessoa cresce, não é mais o grupo. Aí virou a mérita do cara. O cara descobriu uma coisa, o cara é incrível. Isso todos. Do Fernando Holliday, Lucas Pavanato, cara, Klaus Schuh, todo mundo. Se você for pegar, todo mundo, né, começa com o MBL e depois acha que, pô, agora o MBL é um problema. Porque até atingir certo nível, o MBL é muito bom. Aí o cara vê os números do Lucas Pavanato. O cara vê o Nicolas. Aí o cara fala, pô, mas se eu vir esse troço aí, eu cresço muito. Então são pessoas... Né? Não tô falando que é o caso específico do Sandro, do Faustino, não sei o que. Eu tô falando do caso geral do jovem de direita. O jovem de direita, ele vê um caminho. Então eles não batem no Bolsonaro. Olha o Bétega, lembra? O caso do Bétega foi mais... Não quer bater no Bolsonaro. Eles não estão querendo afirmar um grupo. Eles não querem fazer parte de um trabalho de um grupo que vai chegar ao poder defendendo um conjunto de valores. Quando a gente reparou, a gente levantou um monte de gente que quer basicamente, né, fazer o dele rapidinho. E é isso. É isso. E a gente talvez tratou as pessoas, a gente ficou muito mal acostumado com um cara como o Kim Kataguiri, que era um jovem prodígio ele próprio. Entendeu? E esse é um ponto, acho que da tese que está, em resumo, errada da nossa parte. E isso será alterado tanto para o MBL quanto para o Partido Missão. Tá? O investimento... aquela coisa do, eu vou investir, cara, esse cara que não tem nada a perder, que, sabe, pô, o moleque veio de baixo, puta, eu não acredito nisso, não.
Eu não acredito nisso, não. Já tinham me alertado, Renan, quando você não tem nada a perder, você, em geral, né, vai crescer a todo custo, aquela coisa da filosofia do 50 Cent. Então, não é todo mundo que é Kim Kataguiri, que é Matheus Batista. Não é. Tá? Então, nós temos que ler diferente esse jogo. E vocês têm que entender que a gente já estava fazendo essa autocrítica já há mais de um ano. O caso do Bétega já tinha mostrado que isso aqui tá errado. Porque foi o Bétega, foi o Klaus, foi o Costenaro, foi quem mesmo? Foi o Sandro e agora o Faustino. Foram 5. Então tem um padrão. Tem um padrão. Eu acho que esse padrão ele tá dado. E eu acho que o padrão é nós erramos em investir em jovens. Não dá pra gente ficar investindo no jovem político. Não dá. Então, há um amadurecimento na tese. E nós precisamos agora ter pessoas... Cara, coisas que eu reparei, eu tava falando com a Amanda, eu tava no evento do MBL, da Omissão Mulher aqui em São Paulo. Muitas pré-candidatas. As moças, cara, a Amanda falou coisa... Nós nunca fomos traídos pelas mulheres do MBL, né? A gente elegeu algumas vereadoras agora, a Luana, a Amanda, né? A nossa vice-prefeita em Meridiano. E nem conotação de traição, tá? Em grande medida, as mulheres nossas não têm isso. E eu tô vendo que, assim, tá muito mais fácil, muito mais legal trabalhar com as mulheres do que com os jovens prodígios. O jovem prodígio, ele já vem com uma faca na mão. Entendeu? O Lucas falou, Renan, o erro não são os jovens, mas elementos de caráter. Lembre que muitos homens velhos, ao se deparar com o poder, fazem as mesmas práticas. Mas, cara, a gente não tinha como saber algumas pessoas. Outra coisa, tinha gente que acompanhava... Todas essas pessoas, elas fizeram academia MBL. Tá? Todas essas pessoas acompanhavam a gente, assistiam as lives. Não todas, né? Assim, alguns sim. Então, tem um padrão do jovem, né? E com certeza existem outros jovens que estão no MBL que poderão e pensam em fazer a mesma coisa. E a gente vai ter que alterar isso. Agora que tem um partido, isso realmente muda de figura. Isso realmente muda de figura. Então, coisas que a gente não pode ter, porque eu já reparei, existe um certo tipo de conteúdo, que é um conteúdo que ele é o conteúdo sedutor pra essa galera, é o conteúdo do jovem conservador. Sabe? Eu sou um jovem conservador. Vai meio que a gente vai, isso vai ser cortado, cara. Isso aí é só a cena, um conteúdo inútil. Tá, um cara botou, Red Pills vão mandar o Renan a merda. Cara, eu só tô trabalhando com dados e com fatos e proporção. Razão e proporção. Pessoal, like na live. O Felipe T. Ribeiro falou, sinceramente, acho que foi só